Impulsione-se é você dar uma impulsão. Já viu aquelas... Vocês vão lembrar, né? Todo mundo, a maioria, eu imagino, já teve uma fase ali de aprender a andar de bicicleta, né? Talvez alguém vai falar assim, não, nunca andei, mas eu nunca aprendi. Mas vamos, se você é esse, vamos partir do pressuposto que se você não aprendeu, você viu alguém aprendendo. E aí, pelo menos comigo foi assim, né? Meu pai empurrava na bicicleta. Primeiro você vai de rodinha, depois você vai com uma rodinha, depois vai empurrando, na hora que você vai andando. É você se impulsionar. E aí eu lembro muito bem comigo, e depois eu lembro do meu filho Vitor, quando ele começou, ele tinha uma bicicleta com rodinha. E ele era doido com essa bicicleta, era doido com essa bicicleta, aí um dia foi lá para casa do meu sogro, aí e essa lição foi para mim. Aí ele queria não, ele queria tirar as rodinhas. Eu não, não é muito cedo, né? É muito pequeno, não é a hora, tem que tirar uma primeiro, depois tira outra, depois você aprende. Aí meu sogro foi, tirou as duas rodinhas, né? Aí nós saiu, né? Deixou ele lá, daí eu na Cláudia fui fazer uma coisa. Na hora que nós voltou, o menino tava andando de bicicleta sem rodinha. Ele se impulsionou, entendeu? Quando você tem um desejo muito grande de fazer algo, mesmo que alguém fale para você, olha que nesse caso aí era eu falando para ele que não, ainda é cedo, né? Não vai não. Como ele queria muito, ele tinha um desejo, tinha um sentido, tinha uma vontade daquilo, ele mesmo foi lá e deu conta. Aquele dia foi uma lição para mim. Então a gente fala assim, ó, o que eu quero dizer? Você vai alcançar todos os seus sonhos, todas as suas metas ainda em 2024? Sei, talvez sim. Depende do tamanho, depende do que você escreveu, depende do que você vai escrever. Mas independente se você vai alcançar ou não, a grande questão é o quanto você vai avançar ainda em 2024 e projetar para 2025. Essa que é a nossa proposta. Resolver ainda em 2024. Não ficar esperando. Eu vejo assim, as pessoas ficam esperando os marcos, né? Não vou esperar dia 31, que eu faço uma promessa, né? Aí eu faço ali naquela virada da meia-noite uma promessa, mas e tal. Gente, mas acontece é que é só uma virada de calendário. Não há nada místico ali, né? É interessante, né? O movimento, tudo novo e tal, mas não tem nada de místico. Não tem, é uma virada do calendário. De dezembro, cai em janeiro. E se não tiver nenhuma atitude antes, é muito provável que vai ser um ano repetido. Um ano repetido. Aí a pergunta é: quantos anos repetidos você já teve na sua vida? Você está disposto a repetir mais um ano? Repetir um ano, gente. Nossa, pensa. Quantos anos você tem? Quantos anos da sua vida foram repetidos? Quem já repetiu na escola? O problema é que na escola ainda a gente tem outra oportunidade, né? Mas na vida, né? Tem gente que está repetindo os anos da vida há muito tempo. E a gente quer o quê? Se impulsionar, um empurrão. Se ninguém te der um empurrão, você mesmo vai empurrar, né? Tem um vídeo de uma menininha que ela vai no escorregador, ela mesma vai lá e põe a mão nas costas dela e vai lá e empurra ela. Quem já viu? Ó, a Kenia já viu. Você mesmo vai se empurrar, você mesmo vai. Opa, eu vou, tô indo. Então, essa é a proposta da mentoria. E a mentoria é diferente do coach, né? O coach, né? A gente tem uma primeira sessão que a gente chama de coach education. Como que funciona o coach? O coach são três palavras: coach, coach e coaching. O coach é o profissional, então eu sou o profissional. O coach é a pessoa que está sendo conduzido pelo coach. E o coaching, ou se a gente fosse ler, né, coaching, é a metodologia. É a metodologia. Aí o povo mistura tudo, né? Coaching, coach. Mas o que nós vamos usar do coach aqui? O coach não é psicoterapia, não tem cura pela fala. O coach não é
ele não dá medicamentos, o coach não é mentoria. Então, o que eu vou usar do coach aqui? Eu vou usar ferramentas do coach dentro de uma mentoria, porque a proposta é ser uma mentoria. Então, eu vou usar ferramentas do coach dentro de uma mentoria, com outros conhecimentos que eu já tenho, de outros cursos, de livros e também de experiências que eu já tive. E o que se tem na mentoria? Na mentoria, além das ferramentas, do conteúdo, você tem alguém que vai te falar o que fazer. Qual vai ser o seu resultado? O seu resultado é de acordo com o seu compromisso, com o seu comprometimento em fazer as tarefas, em cumprir desafios, em se envolver nas ferramentas, em quanto mais comprometido você estiver, maior vai ser o seu resultado. Todo mundo quer uma mudança. Coisas diferentes aqui. Uns foram específicos, outros não. Mas todo mundo quer algo melhor, algo que não só vai trazer mais dinheiro, mais renda, mas também vai trazer mais possibilidade, vai trazer mais tempo. Mas como tomar uma decisão, né? Como fazer isso de uma forma assertiva e sem ser da maneira errada. O Marcos Michele, ele fala uma coisa assim, muito interessante, que é: não confie numa pessoa esforçada. E aí você fala assim, meu Deus, né? Eu toda vida achei que eu tinha que ser esforçado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem está se esforçando, e aí entenda assim, ó, esforçado é diferente de dedicado. E aí depois que eu aprendi isso, toda vez que alguém me fala assim, nossa, você é tão esforçado, Moisés, que às vezes me vê fazer muita coisa, aí eu falo assim, não tô esforçado, não. Mas aí eu sei que a pessoa não sabe aquilo, eu não falo nada, mas na minha cabeça sempre vem, né? Eu falo, tô esforçado, não, eu estou dedicado, né? Tô focado. Estou focado. Por quê? Porque eu sei o que eu quero, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei qual é a missão, eu sei qual é a minha vocação, eu sei que o meu propósito é ensinar pessoas a se desenvolver, seja através do conteúdo de desenvolvimento humano, seja também através do conhecimento da palavra de Deus. Dentro da igreja eu tenho dom de mestre, isso é muito claro para mim. E até na igreja também hoje é bem claro, né? Por muito tempo não foi, tá, gente? Então não é tão assim, não pense você que fala assim, ah, Moisés nasceu com tudo claro na cabeça dele. Jamais, eu já contei pra vocês, né? Todo mundo já conhece. Essa clareza, ela vem de 5 anos para cá. Então tem 35 anos hoje, né? Já divaguei por vários caminhos. Quando eu falo isso, eu quero dizer assim, né? Já deixei só a vida me levar. Sempre fui de igreja, tá? Sempre fui de igreja, mas já deixei a vida só levar, só o tempo passar, repetir os anos, né? E torcer por algo melhor acontecer, mas eu vi o quê? Que não acontece quando a gente vive assim. E aí eu vi que também quando a gente tem uma intenção, a gente vai se autoconhecendo, e é o autoconhecimento, ele vai te trazendo essa clareza, ele vai te dando essa certeza de qual caminho você tem que trilhar. Moisés, como é que você chegou lá? Autoconhecimento. Então, eu já falei isso. É com livro, com curso, vídeos. E aí eu fui indo atrás, intencionalidade. Coloca uma palavra aí para vocês refletirem sobre ela. Intencionalidade. O quão intencional você é naquilo que você faz. Eu gosto muito dessa palavra. Tanto é que eu fiz um curso só sobre isso. Né? Viver intencionalmente. Como que você vive intencionalmente. O John Maxwell fala também sobre isso, assim, de uma maneira bem forte. As pessoas, elas não são intencionais no que fazem. Por que você faz o que faz? Por que você acorda na hora que você acorda? Por que você come o que come? Por que você está no trabalho que você trabalha? Tem gente que está no trabalho que está porque acostumou. Que ficou conveniente. Eu sei, eu fiquei 10 anos no trabalho assim. Porque eu tinha acostumado, porque as pessoas eram legais, o clima era legal, com o passar do tempo, o salário também era legal.
não era nossa, mas era um salário diferenciado. Mas não era para ficar aquele tempo todo. Mas a gente está falando sobre autoconhecimento. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui sobre autoconhecimento para vocês. Quantos de vocês aqui sabem quais são os seus valores? Valores. Só responde aí, sim ou não. Sim, eu sei. Quais são os meus? Não, não sei. Só responde assim. Então vamos lá. O que são valores? Valores são norteadores. É aquilo que para você é algo assim essencial, fundamental e você não abre mão. Ou seja, porque é tão importante para você que se alguém agir contra os seus valores, aquilo é como se te machucasse. Isso é valores. Ou seja, você não negocia, você não abre mão. E se alguém tem uma atitude contrária ou te faz uma proposta contrária aos seus valores, aquilo é como se te machucasse. Como se a pessoa estivesse te ferindo. Por quê? E de onde que vêm esses valores? Esses valores vêm das suas experiências, vêm daquilo que você ouviu de papai, de mamãe, vêm daquilo que você vivenciou na, nos seus contextos de vidas, na escola, na igreja, no trabalho. E você foi, na sua infância, na sua formação, você foi fazendo uma junção daquilo, uma somatória. Hoje, na vida adulta, só tem pessoas adultas, a pessoa mais nova, que é a Lorraine. Você tem a somatória. Aí você pode ter a clareza do que são seus valores ou não. Você tem, mas se você sabe quais são é outra coisa. Entenderam? Todo mundo tem. Só que talvez você só não sabe quais são os seus. E aí tem uma ferramenta que é fantástica, que é a que a gente vai fazer hoje. Ela é simples, mas ela é fantástica. E ela vai te dar essa clareza. E aí, por que é importante a gente saber? Porque, por exemplo, vou tomar uma decisão. Eu até falei na aula passada. Toda vez que você for tomar uma decisão, ou toda vez que alguém for te fazer uma proposta, seja uma proposta de negócio, de trabalho, de passeio, de diversão, de entretenimento, qualquer coisa que seja, qual que é a forma ideal de se comportar? Você vai lá nos seus valores e vai consultá-los. Por quê? Isso vai te trazer o maior número de decisões assertivas, porque tem mais a ver com sua essência. Entenderam a importância dos valores? E aí, assim, ó, existe uma teoria que o Márcio utiliza que é o modelo PPF, passado, presente e futuro. São os 3 tempos. Pergunto para vocês, qual é o tempo mais importante, passado, presente ou futuro? Os 3 tempos são os mais importantes. Porque como é que você difere? Vocês falaram de uma coisa, né? Você está no presente. Mas se a gente olhar para o começo dessa aula, já passou 43 minutos. Foi lá no passado. E se a gente falar do final dessa aula, é o futuro. Então, em qual tempo eu tenho que pensar? Modelo PPF. Passado, presente e futuro. Então, você está no presente, vivendo no presente. Do passado, você tira experiência e aprendizado. E do futuro, você faz projeções que te trazem esperança. Isso é o modelo ideal, tá bom? Mas como que pode acontecer na nossa vida se eu não tivesse modelo ideal? Todo mundo vai viver no presente, mas do passado você pode trazer experiências de dor que vão te fazer tomar uma atitude no presente, uma decisão no presente, e o seu futuro, ou você quer ou não pense nele, vai te o que você pensou no passado vai fazer uma projeção de desesperança. Então, eu falei do modelo ideal, como deveríamos ser, e da forma que, na maioria das vezes, acontece. Tem gente que evita pensar no futuro, gente. Porque já tem medo do que vai acontecer ou do que não vai acontecer.
Tem gente que não quer nem pensar no passado, porque tem tanta dor lá atrás. Então vocês estão vendo que onde é que estão os valores? Quando eu olho lá atrás, os meus valores eles estão sendo formatados. A maior parte deles foram formatados na infância. E aí eu preciso entender o meu presente, olhar para o meu passado, entender qual é o meu passado, resolver essas dores do passado, para aí sim eu ter um futuro resolvido. Por isso que o Márcio tem lá um livro que se chama Passado Resolvido, Futuro Decidido. Na maioria das metodologias do coach é assim, ó, vamos pensar onde você quer chegar. Mas a minoria das metodologias fala sobre ir lá atrás primeiro, para depois ir lá na frente. Porque não adianta você projetar o futuro se você não resolver o passado. Por quê? Os seus valores, um monte de conduta, aquilo que é importante para você, as suas escolhas são feitas no presente e vão impactar o seu futuro. Se você não resolver o seu passado, você vai continuar no presente tomando escolhas erradas. E se você continuar tomando más escolhas ou escolhas erradas, o seu futuro, consequentemente, vai se tornar o mesmo. Então eu preciso começar a me identificar. E aí, quando eu tomo as escolhas erradas, eu perco tempo, e quando eu perco tempo, eu quero compensar pela velocidade. E aí, quem tenta compensar pela velocidade é esforçado porque perdeu o time. Vocês estão entendendo por que a pessoa é esforçada? Quem que é a pessoa esforçada? Porque está tentando compensar, porque perdeu tempo. Está correndo, está cansado, está correndo, correndo. Mas se eu tenho um passado resolvido, eu vivo no presente, tomo escolhas assertivas, claro que não quer dizer, gente, que 100% das suas escolhas vão ser certas, corretas, mas a maior parte, ou as mais importantes, serão. E isso vai gerar para você um futuro de esperança. Isso vai fazer com que você aproveite o time, consequentemente, aproveite melhor o tempo, e no que você aproveita melhor o tempo, você continua tendo escolhas mais assertivas, com mais ganho de tempo. Então, tudo é sobre aproveitar o time. Qual é o time correto das coisas? Time correto das coisas. Por exemplo, sabe como é que eu decidi fazer essa mentoria? Não estava muito nos meus planos. Primeiro, eu estava fazendo uma mentoria, eu e umas colegas minhas, nos juntamos para abrir uma mentoria para coaches, para ajudar coaches a não cometer erros que nós já cometemos. E já começamos. Aí eu fiz uma aula, no que eu fiz uma aula, gente, mas por que eu não faço também uma mentoria para os alunos? Foi aí que eu decidi, tá vendo? Aí no que veio na minha cabeça, eu poderia falar assim, mas ano que vem eu faço, né? Já estou fazendo isso agora. Aí eu falei, opa, peraí, timing. Vocês estão entendendo? Se eu deixo para o ano que vem, talvez também daria certo, ou não. Ou talvez daria certo com outras pessoas. Mas quem tá aqui tá precisando agora. Concorda comigo? Quem tá aqui decidiu estar aqui agora, tá precisando agora, não tá precisando ano que vem. Ano que vem talvez ou vocês escolham outra coisa ou vocês já se conformaram. Tô dando o meu próprio exemplo. Isso é muito interessante, gente. Quantas coisas você falou assim, nossa, veio uma ideia aqui. Aí você foi, muita gente falou, precisa entrar em ação. Mas não entrou em ação. Aí na hora que você vê, passou o tempo, na hora que você vê, já tá tarde, na hora que você vê, você já desistiu daquilo. Já desanimou. Quer nem saber mais. Já aconteceu com alguém aqui, gente? Isso? Tenho certeza, todo mundo, até os que tá de câmera fechada, levantou a mão. Pensou demais. Mas não tem que pensar? Tem que pensar, gente. Eu não tô falando que não tem que pensar. Só que a gente tem que estar atento. Peraí, opa, peraí. Essa minha decisão do presente, ela é baseada em quê? Entendeu? Em que eu tô tomando uma decisão do presente? São estímulos do meu passado, de dor ou de esperança? De boas histórias ou de más histórias? Por que é importante ressignificar? Porque você precisa dar um novo sentido para a história, que o que você ainda conseguiu alcançar, né? Mas e o que você deixou de alcançar? Mas é por isso que nós estamos aqui, certo?
Então, essa é a teoria. É muito interessante o modelo PPF. Coloquei da maneira mais clara para vocês. Mas vamos pensar sempre sobre isso. Isso aqui, eu acredito, já muda a mentalidade de vocês. Todo mundo conseguiu imprimir o PDF? Todo mundo conseguiu imprimir o PDF? Bom, como que seria aqui se eu tivesse numa sessão? Eu que faria para a pessoa, um a um. Mas, como nós estamos aqui de 6 pessoas da mentoria, já pensou se eu fosse fazer 6 papel e misturar tudo, né? Eu não entenderia nada. Aí aqui eu te dou o papel e eu vou te dar a instrução de como que você vai fazer. Deixa eu só pegar. Olha só. Vocês estão vendo aí uma lista de valores. Então tem vários valores aí diante de vocês. E aí, de uma maneira intuitiva, você vai ler esses valores, mas ainda não faça nada. Aí eu vou falar quantos que vocês vão circular. Você vai ler e você vai circular 10 valores. Certo? Esse é o primeiro passo, então eu vou esperar vocês fazerem. E aí vocês me sinalizam no chat dizendo que já fez. Leem de maneira intuitiva e o que mais chama a sua atenção você vai circular. Um total de 10. Vão circular só 10 de maneira intuitiva. O que mais chama a sua atenção. Dos que circulou, por hora você vai deixar aí. Dos que você não circulou, ou seja, você não marcou nada, você vai fazer um xizinho. Todos os que ficaram fora do círculo, você vai fazer um xizinho. Vou até colocar aqui, ó, uma ferramenta, a que eu fiz. Certo? Você vai colocar um xizinho. Aí vai ficar só 10 valores circulados. E todos os que estão fora do círculo, um X. Muito bem. Agora que você já selecionou 10 valores e riscou todos os que estão fora do círculo, você vai fazer o seguinte. Não tem 10 valores circulados? Você vai ler novamente os 10 valores circulados. E dos 10, você vai riscar 5, ficando apenas 5. Ok? Dos 10 valores circulados, só dos circulados, você vai riscar 5 e vai ficar só com 5. Faça isso de uma maneira intuitiva. Esse momento, talvez, seja difícil para alguns. Porque você vai falar assim, nossa, mas isso aqui, eu não posso abrir mão disso. Mas para ter uns, você vai ter que abrir mão de outros. Muito bem, sobraram 5. Todos nós temos de 3 a 5 valores. Nessa ferramenta, nós vamos trabalhar com 5 valores. Moisés, mas eu risquei um aqui, eu tive que abrir mão de um. Que não tinha jeito, o que eu faço? Não quer dizer que você não tenha. A única coisa que quer dizer que esse não é um dos seus maiores valores. Vocês estão entendendo? E aí agora, ficou 5, certo? Dos 5, deixa eu colocar na página, você vai virar a página, você vai transcrever nessa parte aqui, ó, numa sequência de importância. Ou seja, o 1 é o mais importante para você. O 2 é importante, o 3 é importante, mas nem tanto. O 4 é importante. Todos são importantes, tá bom? Só que um é o mais, sabe? É o top. O 5 tá lá sim, é algo importante, mas numa escala não se compara com 1, com 2 ou com 3. Aí vocês vão escrever nessa sequência. Nessa janelinha, nessa linha que eu estou mostrando para vocês. Só aqui, ó, onde está escrito valor. Não escreva ainda na frente o que um desses valores significa para você. Esse aqui a gente ainda não vai fazer, não. Calma aí. Só aqui no valor, na sequência da importância para vocês. Você já conseguiu selecionar a sequência? Você vai escrever em uma frase. Nessa mesma tabelinha aí, ó, vai estar escrito aqui, ó. O que cada um desses valores significa para você. É só um espaço pequeno, porque é só para ser uma frase. Entendeu? Então, o que é esse valor?
para você? Você vai escrever aí. O que que a gente vai fazer aqui? Estamos dando um significado. Aí, vamos dar uma pausa. Segura aí o exercício. Quero que vocês falem de uma maneira rápida para mim aqui o que que significou selecionar os valores, cortar os valores. É fácil ou difícil? Tem clareza ou não tem clareza? Elencar uma sequência. Compartilha, pelo menos 2 pessoas comigo aqui. Faz parte da ferramenta. A gente precisa compartilhar aqui o que que significou. Pode ser que seja parecido, pode ser parecido, mas deve ter conceitos diferentes. Então é interessante fazer esse cruzamento. Não vou colocar como obrigatório, fica aí a critério de vocês, mas dá um resultado interessante, tá? Agora vamos continuar aqui na ferramenta. Os seus valores, eles podem te motivar, na verdade, eles devem te motivar, certo? Nas suas decisões, nos seus avanços, nos seus projetos, nos seus objetivos, nos seus valores, você vai olhar para eles. Então, quanto mais claro eles estiverem para vocês, mais ele vai te motivar. Mas, ao mesmo tempo, os seus valores, eles podem te sabotar, entendeu? E o que é o sabotar aqui? Eles podem te atrapalhar. Às vezes, por estar com um valor tão elevado. Exemplo, qual que é o seu. O que ele pode ser, mas não quer dizer que é isso, tá bom? Porque cada pessoa vai escrever um diferente. Comprometimento da Kênia. Como que isso pode motivar ela? Por exemplo, se ela vai para um projeto, ela sabe que se ela entrar, ela vai entrar comprometida, vai colocar energia, vai dedicar tempo, vai colocar atenção, vai estudar. Então ela vai se motivar porque ela está comprometida com aquilo, vai até o fim, certo? Mas ao mesmo tempo, como que isso poderia atrapalhar ela? Ela, tipo assim, ela entrou no projeto, mas aí ela fica com medo. Nossa, mas eu acho que eu não vou ter tempo de fazer as tarefas. Exemplo, ela entrou aqui na mentoria. Nossa, mas eu queria tanto fazer a mentoria, mas eu não vou ter tempo de fazer as tarefas. E eu não posso entrar na mentoria se eu não tiver tempo de fazer as tarefas. Aí ela começa a entendeu? Que o meu valor, ao mesmo tempo, ele pode me segurar. Vocês estão entendendo, né? Exemplo, né? O que é respeito para a Lohane? Não sei. Ela sabe o que é para ela. Para mim é respeito. Então, por exemplo, um ambiente que as pessoas não provocam uma outra, que as pessoas não ficam irritando uma outra, que as pessoas respeitam a opinião da outra, que elas não têm um linguajar ofensivo, né? E ela pensa sobre isso, ou seja, ela respeita, né? Respeita a opinião do outro, mesmo que seja contrária à sua. Isso é respeito, seja no trabalho, seja na vida pessoal, né? Ciclos de amizades, seja nos relacionamentos. Respeita a decisão, respeita o papel. Então ela vai buscar por esses ambientes, certo? Ela vai buscar por esses ambientes, porque ela é um valor para ela. E ferir esse valor é como se fosse uma dor. Mas, ao mesmo tempo, como que isso pode atrapalhar ela? De repente, exemplo, né? O contexto familiar, nem sempre a gente escolhe. Ela é casada, o esposo ela escolheu. Aí eu nem sei, tá? Não, não sei, aqui é só uma suposição. Ok? O esposo você escolheu. Mas, e os parentes do esposo? Não sei, né? Se tem irmão, irmã, aí a sogra, o sogro, como que é? Será que respeito para eles é um valor? Porque assim, respeito é valor para você, mas é para o outro. Se for para o outro, vai dar tudo certo. Mas se não for para o outro, ele não vai prezar tanto por aquilo. Então, por exemplo, você pode querer estar menos na reunião de família. Trabalho. Gente, trabalho hoje, independente, não sei em qual empresa você trabalha, né, Lorraine?
Mas se for uma empresa familiar, talvez você vai encontrar respeito. Mas se não for, vai ser igual a roleta russa. Aí você vai deixar de ter uma oportunidade, porque as pessoas ali talvez não se respeitam tanto. Não estou falando que você tem que abrir mão, tá? Do seu valor. Mas aquilo ali pode te pesar. Aí aquilo pode te atrapalhar, de repente, em busca de um objetivo. Mas qual que é a realidade disso? Entenderam? Então vocês vão fazer o que agora? Colocar, passar a hierarquia que estava lá em cima aqui para baixo. E no M, vocês vão falar assim: como que isso pode me motivar? Como que esse valor me motiva? E como que esse valor pode me sabotar? Ok? Vocês vão escrever hierarquia, passar o que está lá em cima para baixo da sequência: um, 2, 3, 4, 5. E na frente vocês vão escrever aí motivador e sabotador. 5 valores, você escreveu os seus motivadores. Você vai escolher um deles, que hoje, talvez, você escreveu 5 sabotadores, certo? Você vai escolher um desses 5 que hoje talvez esteja mais te prejudicando. Então, não sei o que você escreveu aí, mas talvez você vai saber sim, né? Porque se você está escrevendo, você vai falar assim: nossa, isso aqui é o que está acontecendo comigo. Isso aqui é o que está me segurando. E aí, isso que está te segurando, pode continuar a tarefa, tá? Isso que está te segurando, que você vê que está mais te prejudicando, nessa parte de baixo aqui, ó, o último espacinho da folha, você vai pensar em uma estratégia, ou seja, uma tarefa, uma coisa que você possa fazer, esse último espacinho aqui, para poder minimizar esse sabotador. Por quê? Você está lidando com ele. E provavelmente o que você for determinar aí não vai impactar só em um, vai impactar em vários. Se tiver com dúvida, a gente pode perguntar. O grupo tem que ter um ambiente seguro aqui, tá bom? O processo de escrita, de pensar aí, faz parte do desenvolvimento. Qual a estratégia? Não sei. O que você escreveu aí? Aí você vai pensar assim, sempre assim, ó, em 7 dias, entendeu? Eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou evitar tal coisa, vou evitar tal pessoa, vou evitar um ambiente específico. Ou eu vou me forçar a fazer tal coisa, vou estar em um lugar, vou falar assim. Coisas objetivas, tá, gente? Que seja também um desafio, né? Não seja também uma coisa banal também. Aí, a obediência, ele me motiva assim, né? Até disciplina, envolve também a questão do respeito, né? A ter um resultado, a ter uma entrega. Obediência sempre me motivou assim. Então, por exemplo, especialmente no trabalho, né? Se a minha chefe pedisse para mim uma coisa, eu sou obediente, então vou fazer, não vou nem questionar, e eu já fazia. Mas em compensação, como que isso me sabotava? Por ter muita obediência e querer sempre entregar, já que eu era muito obediente, eu não questionava nada. Mesmo em momentos que talvez eu deveria questionar. Mas eu não tenho que questionar. Mas aí você tem que separar as coisas, gente. Obediência no trabalho, obediência para pai e para mãe, entendeu? Talvez você pensou assim, ó, mas eu não devo questionar meu pai e minha mãe. Aí tudo bem, você não deve mesmo. Mas lá no seu trabalho, você não pode levar desta forma, senão muita coisa vai atrapalhar. Então, estou te contando aqui coisas para você. Então, vamos supor que esse seja o que você escolhe. Mas é o que mais tem atrapalhado. Como que você vai lidar com isso? Olha, eu vou manter a obediência, porque é um valor para mim, mas dependendo do que for pedido, eu vou questionar o porquê está sendo pedido daquela forma. Questionar, mas questionar, gente, não é desobedecer, você está questionando, mas
que deveria ser feito dessa forma, né? Essa é a melhor forma de ser feito, você está entendendo. De repente você entendeu, aí você vai fazer. Mas de repente, quando você questiona, de repente até a pessoa que te pediu fala assim, é mesmo, né? Tem uma outra forma melhor de fazer isso aqui. Vocês estão vendo que é muito interessante? Muito bem, gente. Espero que a ferramenta tenha feito sentido para vocês. Não, não acabei ainda, tá? O que eu vou deixar de tarefa para vocês, além do que vocês escreveram aí? Não vou pegar de todo mundo, porque vai ficar para vocês realizarem aí, se exercitarem, refletindo sobre o que vocês podem fazer para poder lidar em relação a esses, o que sabota em relação ao valor. Mas só que mais importante do que isso, vocês vão escrever os seus 5 valores. Quem for reafirmar, reafirma aí com outras pessoas, igual eu falei. Mas se você não for fazer isso, também não tem problema. Mas vocês vão escrever isso num papel, de uma maneira bonita. Ou você vai desenhar, ou você vai imprimir, e você vai fixar os seus 5 valores em um lugar do seu dia a dia para você memorizar. É isso que você precisa fazer. Memorizar os seus valores. E toda vez que você, no dia a dia, vou tomar uma decisão, vou fazer uma escolha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, peraí, isso tem a ver com meus valores? Porque a gente não trabalha essa questão de memorizar e aí passa batido, entendeu? Você fica só no intuitivo. Então, a tarefa é essa em relação à ferramenta. Escrever, desenhar, imprimir, memorizar. Trabalhar a memorização e sempre pensar. Estou tomando decisões, estou fazendo escolhas baseado nos meus valores, é contra meus valores. E é o seguinte, gente, se é contra seus valores, já é um mau indício. Ok? Em relação à parte de sabotagem, você tem que falar assim, ó, isso aqui está me sabotando ou está me motivando? Aí você tem que pensar. Muito bem, olha só. Essa é a tarefa em relação à ferramenta, valores, que é a proposta da nossa primeira aula, nosso primeiro encontro aqui de mentoria. Mas, como é uma mentoria, como a gente está falando de um período curto de 2 meses, nós precisamos de tomar ações diferentes. Vou dar mais uma tarefa para vocês aqui, e é uma tarefa boa. Não é difícil de fazer, não, tá, gente? São mais 2 tarefas e 3 desafios. Então, vocês anotam, ok? A próxima tarefa: assistir o filme Eu Só Posso Imaginar. Não sei se você já assistiu. Se você já assistiu, vai assistir de novo, ok? Eu Só Posso Imaginar. Se eu não me engano, não tem no Netflix. Eu acho que tem. Quem já assistiu? Ó, quem já assistiu. Só que você vai Esse é o assistir. do, esse é o do pai, Moisés, que o filho é cantor? É esse? Isso, isso. Então eu já assisti. Já assistiu. Se você não assistiu, você vai assistir de novo. A única coisa que você vai fazer diferente agora, seja qualquer, você vai olhar para este filme assistindo e você vai pensar: o que eu posso aprender com esse filme? E escrever ideias, insights. Quando você assistir, vai lá no grupo e já compartilha lá no grupo, entendeu? Porque aí você já faz na hora. Assistir, vai lá no grupo, gente, acabei de assistir o filme, né? Achei, me deu um insight, me despertou nisso aqui. Ok, gente? Tranquilo? Tranquilo, né? Assistir um filme, aí você não precisa fazer isso, não precisa fazer isso agora, né? Nem no meio da semana, pode deixar para o final de semana, né? Ou no dia que você acha mais fácil para você ir assistir o filme. Terceira tarefa. Terceira tarefa é: tem um exercício que chama Eu Sou. Então você vai escrever assim, ó. Aí você vai pegar uma folha, o seu caderno de anotação, que você separou aí para essa mentoria. Se você não separou um caderno, uma parte aí de anotação que você tem para mentoria, faça isso, tá? Aí você vai escrever lá assim, ó. Você vai colocar assim, 40 eu sou. Aí você vai escrever 40 vezes
você vai criar 40 adjetivos. Então, por exemplo, eu sou o filho de Deus. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou vitorioso. Eu sou capaz. Eu sou qualificado. 40 vezes. Aí você vai escrever 40 coisas diferentes. O que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar a sua identidade. Quem já fez esse exercício? Acho que ninguém nunca fez, né? Eu já fiz uma vez e me ajudou bastante. Quero fazer de novo. Muito bom. Faça, escreve, vai escrevendo. Escreve tudo. Diariamente, você vai olhar para o seu eu sou. A forma correta é você falar em voz alta, tá bom? Depois que você escreveu, você vai falar em voz alta aí no seu quarto. Por quê? Às vezes não. Diariamente, a gente fala o contrário no nosso respeito. Eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente. O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o contrário. Então, primeiro você vai escrever 40 adjetivos. Eu sou. Vocês entenderam, né? Depois que escreveu, você vai diariamente declarar em voz alta em um momento do seu dia aí, no seu quarto, no banheiro, onde você acha melhor. Ok? 3 tarefas. Vou colocar no grupo depois as 3 tarefas. Agora, 3 desafios. Tarefa é tarefa, espero que vocês façam. Espero muito que vocês façam. E o desafio é... O desafio, gente, é para a gente tomar decisões assertivas e diferentes e ter resultados diferentes. E vai ajudar vocês. Talvez agora não vai ajudar, mas vai ajudar. Vocês vão me entender. Quem fizer vai entender. Primeiro desafio. Reduzir o consumo de açúcar. Mas presta atenção. Eu não estou falando assim, ó. Você não vai comer nenhum açúcar, não, a partir de hoje. Não é isso. Porque eu sei que se você já tem o hábito, não adianta falar que você não vai comer, você vai comer. Mas você vai reduzir. Então, por exemplo, né, não sei, de repente você tomar refrigerante, comia doce todo dia. Então você vai falar assim, ó, vou tomar refrigerante só no final de semana, vou tomar só um copo. Eu comi uma barrinha de chocolate, agora eu vou comer. Uma barrinha de chocolate vai durar uma semana. Eu vou trocar ao leite por amargo. Entendeu? Reduzir. Esse é o desafio. Se conseguir zerar, melhor ainda. Ok? Desafio. Segundo desafio, beber mais água. Aumentar a hidratação diária para benefícios à saúde e foco. Então, no mínimo, né? É até mais do que isso, na verdade, tá? Tem uma conta, eu até estava tentando lembrar, mas não deu tempo de eu pesquisar. Era no mínimo 2 litros, né? Mas é mais do que isso. Mas no mínimo é 2 litros de água. Terceiro desafio. Tudo isso aqui, gente, é para dar tempo, resultado, foco, saúde. Terceiro desafio. Reduzir o tempo de tela ao acordar e antes de dormir. O que é tempo de tela? Então, por exemplo, não sei que hora que vocês acordam, vou deixar essa pergunta para quando a gente fazer a aula de gestão do tempo. Mas, por exemplo, na hora que você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Em vez de você olhar o celular, o desafio é você mexer no celular 1 hora depois que acorda. Não consigo, mas é isso, porque eu tenho que olhar, porque eu acordo já assim, na hora. Então, pelo menos meia hora, mas o desafio é de 1 hora, tá? A segunda parte, é porque ele é em 2 partes. Na hora de dormir. Se você dorme, a gente vai terminar agora aqui a nossa aula. Então vamos supor, eu imagino que você vai fazer mais alguma coisa aí, né? Alguns vão jantar, tomar banho, e eu mesmo tenho que fazer as 2 coisas. Então, eu já tenho que guardar meu celular. Se eu for dormir 11 horas, eu tenho que parar de mexer no celular 10 horas. Não mexer no celular 1 hora antes de dormir. Entendeu? Para quê? Você desacelerar o seu cérebro,
investir em outras coisas. Ok? Difícil, gente? Fácil ou difícil? Simples ou complexo? Eu tô vendo o povo só assim, meu Deus. Meu Deus do céu. Por isso que eu falei que é desafio. Façam. Por quê? Você está num grupo de mentoria. Como é que a gente vai monitorar os desafios e as tarefas? Eu vou colocar no grupo. Você vai colocar no grupo. Eu vou colocar lá assim, você vai mandar lá se você conseguiu um tique verde ou não no final do dia. Ok? Comprometidos assim? Porque a gente precisa se comprometer um com o outro no grupo, gente. Quanto mais você se comprometer, melhor é o seu resultado. Desafiador? Desafiador. E agora sim, para a gente terminar esse nosso momento, e uma palavra, né? Por que valeu a pena esse nosso momento aqui? E uma palavra, por que valeu a pena esse nosso momento? Muito bem, gente, agradeço, foi muito bom esse nosso primeiro encontro. É o primeiro aí de... Temos mais 7 encontros, né? 7 encontros. E eu espero que a gente avance mesmo, tá? Não só tenha um conhecimento, não só tenha... aqui é só uma peça do quebra-cabeça. Então a gente precisa se comprometer, precisa fazer diferente, precisa trazer clareza sobre as coisas, porque é isso que vai nos fazer avançar. Para finalizar, não sei se a Lida vai conseguir, né? Mas vou fazer um vídeo aqui do Story, estou fazendo diferente agora, vou fazer vídeo no Story. Se a Salina consegue abrir, mas se não conseguir, também não tem problema não, tá, Lídia? Eu vou fazer aqui, então sorria para a câmera, sorria, vou fazer agora. Muito bem, vou postar, vou marcar vocês lá. Vamos interagir no grupo a partir de amanhã, tá bom, gente? A partir de amanhã, valendo tarefa, valendo desafio, para a gente colocar em ação e entrar em ação. Ok? Vamos considerar assim. A mentoria começou semana passada, mas é agora que é o valendo. Deus abençoe vocês. Até